Nuremberg, ano do Senhor de 1584. O sol mal havia despontado quando os tambores começaram a ressoar pelas ruas de paralelepípedos. Dos bairros mais pobres às torres dos mercadores, todos acorriam à praça central, atraídos pelo burburinho da justiça. Não era um dia qualquer. Naquela alvorada, a cidade veria a execução de Hans Vogel, um assassino condenado, e o homem, encarregado de impor a lei, era o carrasco mais temido do Sacro Império, Franz Schmidt. Vestido com uma capa preta que lhe roçava as botas e luvas vermelhas que brilhavam com um fulgor sinistro, Schmidt avançava com passo firme entre a multidão. Não levantava os olhos, não respondia aos insultos nem aos murmúrios. Ao seu lado, 2 ajudantes portavam os instrumentos do suplício: o machado de aço polido e o cacete de ferro, reluzentes sob a luz dourada da manhã. O condenado esperava sobre a roda, amarrado pelos punhos e tornozelos, o rosto coberto de suor e medo. Alguns juravam ter ouvido suas preces misturadas com maldições. O carrasco subiu os degraus sem hesitar. Não precisava de instruções, nem de ordens, nem de olhares. Conhecia seu ofício melhor do que ninguém. Pegou a barra de ferro e, sem pronunciar palavra, desferiu o primeiro golpe. Um estalo seco rompeu o silêncio. Depois veio o segundo, o terceiro, o quarto. Cada impacto era medido com precisão matemática, como se a própria morte obedecesse a uma ciência. O público, que a princípio prendia a respiração, começou a murmurar. Alguns faziam o sinal da cruz, outros observavam fascinados. Entre o horror e a obediência, todos aceitavam a cena como parte da ordem natural. Porque naquele tempo, a justiça não era cega. Tinha rosto, nome e luvas ensanguentadas. Quando o corpo de Vogel ficou imóvel, Schmidt limpou sua ferramenta com um pano branco e ordenou que o descessem. Com um gesto solene, entregou o cadáver ao médico da cidade para registro. Não houve discursos, nem perdão, nem choro. Apenas a voz do arauto que anunciou o cumprimento da lei imperial. O carrasco, sem olhar para trás, caminhou em direção à casa que lhe havia sido designada pelo conselho. Uma moradia nos arredores, longe dos muros da cidade, onde o ar cheirava a ferro e madeira úmida. Ali, entre sombras, guardava seu tesouro mais precioso, um livro encadernado em couro escuro. Em suas páginas, Schmidt registrava cada nome, cada crime, cada método empregado. Não com emoção, mas com a fria precisão de um escriba. Naquela noite, ele escreveu: Hans Vogel, ladrão e assassino, quebrado na roda. Morreu após o 7º golpe. Manteve silêncio. Fechou o volume com cuidado e o colocou junto a outros registros. O fogo da lareira crepitava, iluminando seu rosto inexpressivo. Para muitos, era um monstro. Para ele, um servidor da ordem divina. Lá fora, o vento soprava sobre as torres góticas, arrastando o eco dos tambores. A cidade dormia, satisfeita, crendo que a justiça havia sido restaurada. Mas dentro do carrasco, algo permanecia imóvel, suspenso entre o dever e a condenação. Em seu silêncio se escondia uma verdade que ninguém suspeitava, que até o executor mais frio podia sentir o peso de cada vida que tirava. Naquela noite, antes de apagar a vela, Franz Schmidt parou diante da janela, observou a lua e murmurou para si: E quem julgará o que julga? Quase 3 décadas antes daquele amanhecer sangrento, na pequena cidade de Hof, um homem chamado Heinrich Schmidt foi arrancado de sua vida comum. Era um lenhador forte, temido por seu machado, mas respeitado por sua bondade. Um dia, após uma disputa sangrenta entre 2 nobres, o carrasco local fugiu. Sem ele, a ordem não podia ser mantida, e o conselho decidiu escolher um novo executor, não por mérito, mas por força. Heinrich foi escolhido. Deram-lhe uma ordem simples e terrível: ou aceitas a espada, ou morres sob ela. Com um coração dividido entre o medo e a obediência,
aceitou o ofício maldito. Naquele dia, a família Schmidt foi afastada para sempre da comunidade. Ninguém voltaria a apertar-lhes a mão, nem a compartilhar seu pão, nem a sentar-se junto a eles na missa. No império, o carrasco não era um homem. Era uma sombra útil, uma mancha necessária. Quando nasceu seu filho, Franz, o sacerdote recusou-se a batizá-lo na pia da igreja. Fez isso em segredo, numa bacia de água fria, à beira da floresta, murmurando uma oração trêmula. Que Deus te perdoe pelo que ainda não fizeste, disse. Desde aquele momento, o destino do menino ficou selado. A infância de Franz foi uma sucessão de silêncios. Os outros meninos o evitavam, as mães o afastavam de seus filhos. Nas festas da aldeia, quando os sinos tocavam, a família Schmidt devia se trancar em casa. Seu pai trabalhava em solidão, praticando seus movimentos com galhos de carvalho, afiando a lâmina do machado até que o metal cantava sob a pedra. Franz o observava de um canto, sem compreender se aquilo era castigo ou destino. Aos 10 anos, o menino compreendeu que a vergonha não se apagaria nunca. Uma tarde, após encontrar sua porta marcada com alcatrão e o símbolo da serpente, o sinal reservado aos impuros, perguntou a seu pai: "Por que não fugimos, pai?" Heinrich, sem deixar de olhar a espada que limpava, respondeu com voz cansada: "Porque a vergonha viaja mais rápido que os pés, meu filho. Não há lugar onde não nos alcance." Desde então, Franz começou a estudar em segredo. Aprendeu a ler as antigas crônicas de justiça, os livros de anatomia dos médicos de Bamberg, os tratados sobre a morte da alma. Se a vida o havia condenado ao papel de carrasco, pensou, ao menos seria o melhor. Não um assassino, mas um mestre da ordem. No dia em que completou 14 anos, seu pai lhe entregou uma luva vermelha, símbolo do ofício. "Quando a vestires, já não serás meu filho", disse-lhe, "serás a mão do império. A espada que executa sem perguntar." Franz pegou a luva com reverência, mas em seu interior sentiu o peso de uma corrente invisível. Desde aquele dia, seu olhar mudou. Já não era o menino temeroso que fugia do desprezo, mas o aprendiz silencioso que observava com precisão cada movimento, cada respiração de seu pai antes do golpe final. O rapaz via em cada execução não apenas a morte de um homem, mas uma dança entre a lei e a alma. Os anos seguintes forjaram nele uma serenidade que rozava o desumano. Compreendeu que seu ofício não era o de matar, mas o de sustentar o equilíbrio do medo. No Sacro Império, a justiça devia ser vista para ser acreditada, e os carrascos eram os sacerdotes desse altar escuro. E assim, entre o crepitar das fogueiras e os sussurros das aldeias, nasceu o futuro mestre da dor. Não por escolha, mas por herança. Franz Schmidt, o filho do lenhador convertido em executor, o menino que cresceu sem rosto nos olhos dos outros, estava destinado a gravar seu nome na história com o fio de uma espada. O inverno de 1573 cobria a cidade de Bamberg com uma camada de geada. O ar cheirava a fumaça e a ferro, e na praça, entre as sombras do amanhecer, um jovem de apenas 19 anos aguardava em silêncio. Usava a mesma luva vermelha que seu pai lhe entregara anos atrás, agora manchada pelo uso e pelo tempo. Era o dia em que Franz Schmidt se tornaria oficialmente carrasco. Durante anos, ele observara à distância como seu pai cumpria o ofício com uma precisão que rozava o divino. Não havia em Heinrich crueldade nem prazer, apenas uma estranha devoção ao dever. Franz aprendeu que a arte do carrasco não consistia em matar, mas em fazê-lo sem ódio, sem errar, sem perder a compostura. A dor do condenado não deve ser sua, mas também não deve alegrar-te. Seu pai lhe dissera. Naquela manhã gelada, o jovem Schmidt devia executar um homem chamado Leonhard Russ, acusado de assassinato e roubo. O réu foi levado diante dele com as mãos atadas e o rosto lívido.
A multidão murmurava como um enxame. Franz sentiu por um instante o peso do mundo sobre seus ombros, mas o afogou com uma respiração profunda. A espada descansava à sua frente, limpa, pesada, expectante. Subiu ao cadafalso sem olhar para o público. Via apenas o pescoço do condenado, o brilho do aço e a respiração que saía de sua própria boca como uma nuvem branca. O silêncio caiu sobre a praça. Com um movimento fluido, Schmidt desembainhou a espada, levantou-a e a segurou um segundo no ar, como se o tempo tivesse parado. Depois o golpe desceu. Foi rápido, exato, perfeito. A cabeça rolou sem resistência, e a multidão exalou um suspiro que era metade horror, metade alívio. Não houve sangue transbordado, nem gritos, apenas o som oco da justiça consumada. Franz não piscou. Havia conseguido o que poucos: matar sem hesitar, cumprir a lei sem errar. Seu pai, que observava da beira do cadafalso, assentiu em silêncio. Não disse palavra, mas seu olhar bastou. Naquele gesto selava-se a transmissão do ofício, o fim de uma era e o início de outra. Essa noite, Franz voltou ao seu alojamento com as mãos trêmulas, não de medo, mas de compreensão. Em sua mente ressoavam as palavras do sacerdote, que anos atrás se recusara a abençoar seu nascimento. Que Deus te perdoe pelo que ainda não fizeste. Agora compreendia seu sentido. Cada golpe justo era um pecado que a sociedade abençoava, e ele seria seu instrumento. Com o passar dos meses, tornou-se aprendiz de si mesmo. Praticava em segredo sobre bonecos de palha, medindo a força e a trajetória de cada corte. Estudava anatomia, observava como os músculos se moviam, como os ossos resistiam. Queria que cada execução fosse tão precisa que o condenado sentisse apenas um instante de sombra. Começou também a escrever. Não por vaidade, mas por necessidade. Cada nome, cada crime, cada método ficava registrado em seu caderno. Só assim, dizia a si mesmo, a morte tem memória. Em suas notas, não havia julgamento nem compaixão, apenas observação. A mente do carrasco devia ser como o aço, fria, polida, sem rachaduras. Aos poucos anos, Franz foi nomeado carrasco oficial de Nuremberg. Tinha apenas 26 anos e já era conhecido por sua serenidade e sua maestria. Em uma época onde os erros podiam custar não só a vida do réu, mas a alma do executor, ele era infalível. Quando seu pai morreu, Franz foi à sua tumba com o machado que havia sido dele. Não chorou. Simplesmente colocou sobre a terra a luva vermelha que o havia acompanhado desde criança. Agora sou eu quem carrega-se a espada, murmurou. Enquanto o vento agitava os galhos nus do cemitério, compreendeu que já não havia volta. A herança da vergonha havia se tornado um legado de perfeição. Desse dia em diante, Franz Schmidt deixou de ser um filho marcado pela maldição e se transformou no que o império precisava, um instrumento da ordem. Nuremberg, última década do século XVI. A cidade prosperava sob o brilho do comércio e a vigilância constante da lei imperial. Mas essa prosperidade tinha um custo: o medo. Cada praça, cada mercado e cada esquina podiam se converter em questão de minutos em cenário de um castigo. A justiça devia ser vista para ser acreditada, e o encarregado de manter vivo esse espetáculo era sempre o mesmo: Franz Schmidt. Durante os primeiros anos de seu ofício, o carrasco aprendeu que as execuções não eram atos de simples castigo, mas representações teatrais cuidadosamente planejadas. Tudo devia ter sua ordem. A construção do cadafalso, a disposição do público, a presença do clero, as orações finais, os toques de tambor, o silêncio. Schmidt dominava cada detalhe. Era o diretor invisível de um drama em que a morte era o protagonista. Ao contrário dos carrascos comuns, Franz não permitia o descontrole. Nunca gritava, nunca insultava o réu. Sua voz era baixa, seu olhar fixo, sua postura ereta,
Ordenava que lavassem o condenado, que lhe dessem pão e vinho antes da execução. A dignidade da lei, dizia, exige limpeza mesmo na morte. Os métodos variavam segundo o crime e a posição social do culpado. Aos nobres, Schmidt oferecia o golpe de espada, rápido e preciso, símbolo de honra. Aos assassinos e ladrões, a roda ou o cacete, lentos e cruéis. Às bruxas e blasfemos, o fogo purificador. Cada método tinha seu ritual, e Frantz os conhecia todos como um monge conhece as orações de seu saltério. Uma de suas execuções mais lembradas ocorreu em 1593. 3 mulheres foram acusadas de bruxaria após a morte de uma criança doente. A cidade exigia um castigo exemplar. Na praça, as 3 prisioneiras foram amarradas ao poste, seus corpos aspergidos com óleo e resina. Os sacerdotes entoaram cânticos enquanto Schmidt observava em silêncio. Quando a chama alcançou seus vestidos, um grito subiu ao céu. Alguns cidadãos caíram de joelhos, outros aplaudiram. O carrasco não se moveu. Apenas olhou o fogo até que o último corpo desabou. Essa noite, escreveu em seu diário: 3 mulheres, condenadas por pacto infernal, morte por fogo, morreram orando. Sua fama cresceu. Os burgueses o admiravam por sua precisão. Os juízes o respeitavam por sua imparcialidade. Até o imperador ouvia falar daquele homem que matava com a serenidade de um médico. Mas para o povo, Frantz continuava sendo uma figura maldita. Ninguém lhe dava a mão, ninguém comia em sua mesa. No mercado, as mulheres afastavam seus filhos quando ele passava. A mesma sociedade que o necessitava o repudiava com a mesma força. Com o tempo, começou a notar um padrão inquietante. A maioria dos condenados eram pobres, mendigos, mulheres sem proteção. Os nobres raramente chegavam ao cadafalso. A justiça do império era tão precisa no golpe quanto injusta na escolha de suas vítimas. Às vezes, ao anotar os nomes em seu livro, Frantz parava um instante, observando a lista interminável de miseráveis. A lei, pensava, não mede o pecado, mede a posição. Apesar das dúvidas, seu dever continuava sendo o mesmo: executar sem julgamento pessoal, sem compaixão visível. Ele era a fronteira entre a ordem e o caos, entre o bem e o medo. Houve um dia, no entanto, que quebrou essa calma interior. Um jovem ladrão de apenas 15 anos foi condenado à forca por roubar um pedaço de pão. A multidão pedia sua morte. Frantz cumpriu a sentença, mas essa noite, ao escrever em seu diário, sua mão tremeu. Apenas anotou: demasiado jovem para morrer. Não acrescentou mais. Aquele pensamento o perseguiria durante anos. Enquanto o império crescia em poder e fé, o carrasco começava a suspeitar que a justiça que aplicava nem sempre servia a Deus, mas aos homens. Mas seu dever era claro, e seu nome inseparável do ofício. Assim, entre as chamas, as rodas e os tambores, Frantz Schmidt se tornou um símbolo, o rosto da ordem e o silêncio da compaixão. O império dormia tranquilo, sabendo que a espada continuava em mãos firmes. A finais do século XVI, o Sacro Império estava possuído por um medo invisível, o medo das mulheres. Cada doença, cada má colheita, cada tragédia inexplicável encontrava um mesmo culpado, uma bruxa. E em cada cidade, os cadafalsos ardiam como se o fogo pudesse purificar os pecados do mundo. Frantz Schmidt, carrasco de Nuremberg, era o encarregado de executar esse mandato divino. Mas enquanto a multidão via justiça, ele começava a ver apenas desespero. As mulheres que chegavam às suas mãos eram quase sempre pobres, viúvas ou sozinhas. Algumas tinham sido parteiras, outras curandeiras que usavam ervas ou rezas proibidas. Bastava uma acusação, uma palavra maldita, uma suspeita nascida do rancor. A justiça do império não requeria provas quando o povo exigia fogo. Uma das execuções que Schmidt jamais esqueceu ocorreu em 1597. Tratava-se de Anna Perrin,
uma mulher acusada de infanticídio. Havia dado à luz em segredo, e o menino nasceu morto. Seus vizinhos, ao descobri-la, a denunciaram por matar seu filho em pacto com o demônio. A sentença foi ditada sem demora. Morreria afogada em um saco, junto a 4 criaturas vivas: um galo, um gato, um cachorro e uma serpente, símbolos dos pecados que devia arrastar ao fundo do rio. Franz preparou a execução com a precisão acostumada. Ana não chorava. Apenas pedia que lhe permitissem rezar. Ao cair da tarde, foi colocada no saco de couro e levada em carroça até o rio Pegnitz. A multidão seguia o cortejo entre orações e risadas. Quando o carrasco ordenou lançar o saco à água, o som dos animais e o murmúrio da água se misturaram em um mesmo gemido. Em seu diário, Schmidt escreveu naquela noite: Ana Perrin, parricida, sentença cumprida, morreu em silêncio. Mas na margem do texto acrescentou sem saber por quê: talvez inocente. Outras vezes, o fogo era o juiz. 3 gerações de mulheres, avó, mãe e filha, foram acusadas de bruxaria em uma aldeia próxima a Fürth. Diziam que suas rezas traziam a peste e faziam o gado adoecer. O tribunal ordenou queimá-las vivas. Franz seguiu o protocolo, mas enquanto o fogo subia e as vozes se perdiam na fumaça, algo se quebrou dentro dele. Naquela noite não escreveu nada, apenas observou o livro aberto sobre a mesa e deixou a página em branco. Começou então a duvidar. Não de seu ofício, mas de quem ditava as sentenças. Sabia que o povo necessitava de culpas visíveis, corpos que ardessem pelos males invisíveis. E ele, como carrasco, era o instrumento dessa purificação. Mas o rosto daquelas mulheres o perseguia inclusive em sonhos. Na penumbra, escutava seus gritos se misturarem com o crepitar da lenha. Durante esses anos, o Sacro Império viveu sua era mais sangrenta. As execuções se converteram em celebrações populares, onde a dor alheia era o espetáculo preferido. As mães levavam seus filhos para que aprendessem o medo. Os comerciantes vendiam pão e vinho perto do fogo. A justiça havia se tornado um mercado, e Franz, seu sacerdote silencioso. Sem embargo, à medida que sua fama crescia, também crescia seu fardo. Já não via os condenados como inimigos da lei, mas como peças de um jogo que ele mesmo não havia escolhido. Nas noites de inverno, ao fechar seu diário, sentia que a tinta pesava tanto quanto o sangue. E embora nunca se permitisse mostrar debilidade, em seu coração algo se transformava. A precisão que o havia feito legendário seguia intacta, mas por trás dela se escondia um cansaço que nem o sono nem a oração podiam aliviar. O fogo, que durante anos havia sido sua ferramenta, começou a parecer-lhe um espelho. Quanto mais ardia, mais revelava a escuridão da alma humana. Com o passar dos anos, Franz Schmidt compreendeu que a justiça não era apenas um mandato divino, mas também um instrumento de governo. Em Nuremberg, cada execução se convertia em um ato de propaganda, um lembrete público de que o poder dos homens podia alcançar inclusive a alma. As praças eram os cenários, os condenados, os atores forçados, e ele, o carrasco, o mestre silencioso de cerimônias. Nada era deixado ao acaso. Os juízes escolhiam cuidadosamente o lugar, a hora e o dia. Os sacerdotes recitavam os salmos adequados e os arautos anunciavam o crime com voz solene. Os mercadores aproveitavam para vender vinho e pão, enquanto as crianças subiam nos muros para ver melhor. A execução não só castigava, educava. Mostrava ao povo o que acontecia quando alguém desafiava a ordem estabelecida. Schmidt sabia disso. Em seu caderno, anotava os detalhes de cada ato com a precisão de um arquiteto. Um homem de 30 anos, ladrão, 4 golpes de roda, morte ao 5º. Ou, mulher, bruxa confessa, fogo aceso às 9, silêncio após o 3º Pai Nosso. A execução devia ser exata, não por compaixão, mas por controle.
Um carrasco tosco podia desencadear a ira do público. Um carrasco preciso convertia o horror em obediência. Em uma ocasião, um nobre acusado de traição pediu para morrer por espada, privilégio reservado à sua classe. Frantz aceitou, sabendo que a multidão, ansiosa por espetáculo, se sentiria frustrada. Quando a cabeça do traidor caiu com um único golpe limpo, os aplausos se misturaram com as vaias. Alguns gritavam: "Demasiado rápido, não sofreu." Outros murmuravam: "O carrasco protege os poderosos." Schmidt não respondeu. Em seu interior compreendia que a justiça tinha duas faces, uma para os que mandavam, outra para os que obedeciam. O conselho da cidade o chamava de "a mão de Deus", mas Frantz sabia que servia a homens de carne e ambição. Havia visto como os juízes bebiam vinho com os mesmos mercadores que depois perdoavam. Havia ouvido confissões compradas, sentenças ditadas por conveniência. No entanto, seu papel era inamovível: executar sem perguntar, aplicar a lei ainda que a alma resistisse. Ainda assim, dentro de sua casa, onde o ruído do mundo se apagava, a dúvida o espreitava. Às vezes, abria seu diário e relia as páginas mais antigas. Hans Vogel, ladrão e assassino, quebrado na roda. Anna Perrin, parricida. Silêncio. Centenas de nomes, centenas de mortes. Todos distintos, todos iguais. E enquanto o fogo da lareira ardia, pensava: quantas dessas vidas eram realmente culpadas? Uma tarde, um jovem sacerdote, movido pela curiosidade, pediu para visitá-lo. Queria entender como um homem podia suportar tanto sangue sem perder a fé. Frantz o recebeu com cortesia. O clérigo lhe perguntou: "Sentes pena quando matas?" Schmidt respondeu: "Não sinto, obedeço. Se a lei me ordena quebrar ossos, eu os quebro. Se amanhã me ordenar curar feridas, eu as curarei. A obediência é a única forma de dormir tranquilo." O sacerdote se foi sem saber se havia falado com um homem ou com um reflexo do poder que todos temiam. À medida que envelhecia, o carrasco tornou-se mais metódico, mais distante. Cada execução era executada com a perfeição de um artesão, mas sua mente já não estava ali. Olhava os rostos do público e via neles a mesma expressão: fascinação e alívio. A gente precisava ver o castigo para crer que a justiça existia, do mesmo modo que precisava ver fogo para crer no inferno. Uma noite, após uma execução pública em que o condenado se recusou a rezar, Schmidt escreveu uma frase distinta de todas as outras: "Hoje, o povo alegrou-se mais que o carrasco." Fechou o livro e apagou a vela. Pela primeira vez, compreendeu que o poder não necessitava de justiça, apenas de espetáculo. E ele, o mais exato dos executores, era também seu ator mais perfeito. Durante mais de 40 anos, Franz Schmidt escreveu sem falta. Dia após dia, sentença após sentença, preencheu as páginas de seu caderno com uma precisão que assombraria inclusive os cronistas do Império. Não era um diário de remorsos nem de confissões, mas um registro frio, quase cirúrgico, da maquinaria da justiça. Cada linha era uma morte, cada palavra, uma lápide sobre a consciência de um homem que se havia convertido na própria sombra da lei. No total, anotou 394 execuções e mais de 300 açoites públicos. Sua letra, firme e ordenada, não mostrava emoção alguma. Ali estavam os nomes dos culpados e seus destinos. Peter Fuchs, ladrão, decapitado. Elsa Hartmann, bruxa confessa, queimada. Ulrich Bauer, homicida, quebrado na roda. Uma lista interminável de destinos selados, sem uma única lágrima entre as linhas. E, no entanto, nas margens do texto, começaram a aparecer palavras que ninguém devia ler. Breves, quase imperceptíveis, escritas com outra tinta, como sussurros de uma consciência que lutava para respirar. Era inocente. Morreu com valor. Demasiado jovem. Confessou-se sem culpa.
Eram frases que se perdiam entre cifras, entre descrições técnicas, como gotas de humanidade escondidas em um oceano de obediência. O diário de Schmidt não só continha nomes, era também um espelho da época. Mostrava um império que castigava sem medida, que encontrava no sofrimento sua maneira de manter a ordem. As execuções se tornaram rotina, tão necessárias quanto os sinos da igreja ou os pregões do mercado. A morte, nas mãos do carrasco, havia se convertido em um costume, mas à medida que as páginas se acumulavam, o peso do livro começou a mudar. Já não era só um registro, era uma carga. Franz começou a reler o que havia escrito. Via os mesmos erros se repetirem. Os pobres condenados por fome, as mulheres por superstição, os jovens por desespero. Havia cumprido com seu dever, sim, mas também havia sido testemunha da injustiça que se vestia com as roupagens da lei. Uma noite de inverno, depois de um dia particularmente sangrento, sentou-se diante do fogo com o caderno no colo. As mãos lhe tremiam e, pela primeira vez em sua vida, duvidou se devia escrever. Finalmente, traçou uma linha curta e anotou: Hoje, a justiça me pareceu mais cruel que o crime. Depois deixou cair a pena. A partir de então, sua escrita mudou. Continuou registrando os fatos, mas com um tom mais lento, mais reflexivo. Anotava os gestos, os silêncios, as últimas palavras dos condenados. Essas frases finais, algumas de medo, outras de fé, se gravavam em sua mente com mais força que qualquer golpe de espada. Diga à minha mãe que rezei. Não roubei por cobiça, mas por fome. Que Deus tenha piedade de todos nós. Franz compreendeu que seu ofício não era apenas executar corpos, mas também presenciar o final de almas humanas. E essa presença constante, esse contato direto com a fronteira entre a vida e a morte, havia ido erodindo lentamente sua própria alma. Um dia, ao revisar as primeiras páginas de seu diário, parou diante de uma frase escrita 30 anos atrás. A justiça deve ser limpa. Sorriu amargamente. Havia mantido essa limpeza, sim, mas a um preço, porque por trás de sua perfeição não havia virtude, mas vazio. O diário do carrasco se converteu, sem o propor, em um testamento moral de uma época doente de obediência. Cada página era uma confissão sem penitência, uma prece sem perdão. Quando o fechou pela última vez, Franz Schmidt não era já o homem que havia começado a escrevê-lo. Era algo distinto, uma mistura de carrasco e testemunha, de executor e penitente. E enquanto o fogo da lareira consumia lentamente uma vela a mais, compreendeu que aquele livro, que havia começado como instrumento da ordem, havia se transformado em sua própria condenação. L'anno era il 1618. Franz Schmidt aveva ormai più di 60 anni e le mani che per decenni avevano impugnato l'acciaio dell'impero cominciavano a tremare. Aveva passato metà della sua vita a spezzare ossa, tagliare gole, applicare giustizia con una precisione che gli valse il rispetto dei giudici e la paura di tutti gli altri. Ma nel profondo del suo essere qualcosa si era logorato. Sentiva che ogni colpo, ogni esecuzione aveva consumato una parte della sua umanità. Un giorno, dopo la decapitazione di un giovane accusato di furto, qualcosa si ruppe definitivamente dentro di lui. Mentre puliva la spada, notò il riflesso del suo volto nell'acciaio. Non vide il boia leggendario di Norimberga, ma un anziano vuoto, un servitore della morte. Quella notte scrisse nel suo diario per l'ultima volta: «Ho rispettato la legge, ma la legge non mi ha lasciato anima». La mattina seguente prese una decisione. Avrebbe lasciato la spada, non come ribellione, ma come resa. Chiese al consiglio il suo ritiro e lo ottenne senza resistenza. Nessun altro poteva eguagliare la sua abilità. Nessuno osava negargli nulla. Da allora, Franz Schmidt scomparve dal patibolo e riapparve in un luogo insolito, nella casa dei malati.
cominciò ad applicare le sue conoscenze di anatomia per guarire invece di distruggere. Sapeva come tagliare senza uccidere, come trattare una frattura, come fermare un'emorragia. Aveva imparato il corpo umano attraverso la punizione. Ora lo studiava per la guarigione. All'inizio i cittadini diffidavano. Come poteva un boia salvare vite? Ma la necessità vince la paura. Quando le ferite si chiudevano e le ossa guarivano, gli sguardi cambiavano. Poco a poco la fama del medico Schmidt si diffuse. Curava mendicanti e nobili allo stesso modo. Nella sua casa prima temuta, ora si affollavano malati, madri con bambini, soldati feriti. Non chiedeva oro né riconoscimento, solo silenzio e fede. La sua reputazione giunse fino alle orecchie dell'imperatore Ferdinando II, che nel 1624 lo dichiarò cittadino onorario del Sacro Romano Impero, cancellando ufficialmente la macchia del suo lignaggio. Per la prima volta in quasi un secolo, il nome Schmidt fu pronunciato senza disprezzo. Negli ultimi anni della sua vita, Franz divenne una figura strana per il suo tempo, il boia che guariva. Alcuni lo vedevano come un santo, altri come un uomo che cercava di cancellare con buone opere il sangue versato. Lui non rispondeva. Diceva semplicemente: le stesse mani che hanno tagliato possono anche unire. Ogni mattina apriva le finestre del suo laboratorio e lasciava entrare la luce. La stessa luce che un tempo illuminava le piazze, dove aveva svolto il suo mestiere. Quella chiarezza gli ricordava che persino l'oscurità più profonda può essere attraversata da un raggio di redenzione. Sugli scaffali della sua casa custodiva 2 oggetti: la sua spada, coperta con un panno, e il suo diario, chiuso per sempre. A volte li guardava senza toccarli, come se fossero 2 reliquie di un uomo che non esisteva più. Quando un paziente moriva sotto le sue cure, Schmidt lo accompagnava fino all'ultimo respiro, sostenendogli la mano in silenzio. A differenza del boia che era stato, ora rimaneva accanto a coloro che se ne andavano senza legge né mandato, solo con compassione. Negli inverni, quando la neve copriva Norimberga, i bambini giocavano davanti alla sua casa senza sapere chi fosse quell'anziano dallo sguardo sereno. I padri, invece, abbassavano la voce quando lo vedevano passare. Alcuni si facevano il segno della croce, altri chinavano il capo con rispetto. Franz Schmidt morì nel 1634, all'età di 80 anni. Non ci fu cerimonia pubblica né corteo. Fu sepolto in pace, circondato dalla stessa gente che un giorno lo temette. Sulla sua tomba qualcuno pose una pietra con un'iscrizione semplice: da boia a guaritore, dall'oscurità al perdono. Così terminò la vita dell'uomo che aveva servito la giustizia con la spada e poi con mani curative. E sebbene il suo corpo scomparve con il tempo, la sua storia sopravvisse come un'eco scomoda, la prova che anche nel cuore più indurito può germogliare la compassione. Quando Franz Schmidt chiuse gli occhi per l'ultima volta, il Sacro Romano Impero continuava a credere nella giustizia della paura. Le campane ancora suonavano nelle piazze per annunciare sentenze e le folle continuavano a radunarsi davanti ai patiboli come se il dolore altrui fosse una preghiera. Ma con la sua morte, qualcosa di invisibile cambiò. Era partito l'ultimo boia che uccise con devozione e precisione, l'ultimo che vide nel suo mestiere un dovere, non un piacere. Decenni dopo, il suo diario fu trovato e copiato da eruditi e magistrati. Si aspettavano di trovare nelle sue pagine confessioni di barbarie, racconti di crudeltà. Invece, trovarono una scrittura metodica, senza rancore, senza drammaticità. Scoprirono un uomo che aveva documentato la giustizia come un chirurgo registra le ferite, con precisione, senza ornamenti. Ma tra le righe fredde si filtrava un'umanità inaspettata. C'erano note, piccole frasi ai margini, che mostravano crepe nell'armatura del boia. Era un brav'uomo. Morì innocente. Troppo giovane. Quelle parole, più che i colpi o le fiamme, erano il suo vero lascito. L'impero cambiò lentamente. Le torture pubbliche cominciarono a essere viste con vergogna. Le esecuzioni si fecero meno frequenti e le piazze tornarono a essere mercati.
ma l'ombra di quei secoli rimase. Gli uomini avevano bisogno di credere che la giustizia potesse essere crudele per essere efficace, e Schmidt era stato la mano che diede loro quell'illusione. Il suo nome scomparve dalle bocche del popolo, ma non dagli archivi. Nei registri ufficiali è menzionato come Franz Schmidt, maestro dell'ordine. Tuttavia, per coloro che conobbero la sua storia, quel titolo nascondeva un dilemma. Un uomo che ha ucciso centinaia di volte può essere ricordato con onore? O la sua redenzione finale come guaritore è sufficiente a equilibrare la bilancia? I cronisti successivi lo chiamarono il boia compassionevole. Alcuni lo considerarono simbolo di obbedienza, altri di ipocrisia. Ma i pochi che lessero il suo diario con attenzione capirono qualcosa di diverso, che il vero peso della giustizia non ricade sulla spada, ma sull'anima di chi la sostiene. C'è una frase, persa tra le sue ultime pagine, che sembra scritta non per il suo tempo, ma per tutti i tempi. Ho rispettato la legge, ma la legge non mi ha assolto. Con quelle parole, Schmidt si pose al di fuori dei limiti della sua epoca, ricordando che il dovere non cancella la colpa e che l'obbedienza può essere anche una forma di condanna. Se si ascolta con attenzione, si può ancora immaginarlo camminare per le strade di Norimberga al calar della sera, la sua figura solitaria che si perde tra i muri di pietra. Nessuno lo saluta, nessuno lo maledice. Il popolo ha dimenticato il suo volto, ma la città conserva il suo silenzio. Un silenzio che non appartiene né ai vivi né ai morti, ma alla memoria della giustizia. Oggi la sua storia rimane una domanda aperta. Quanto dolore può giustificare la legge? Fino a che punto arriva il potere del dovere prima di trasformarsi in peccato? Franz Schmidt, l'uomo che ruppe ossa per comando e poi le curò per compassione, continua a invitare ogni generazione a guardarsi nello specchio della propria moralità. Forse per questo, leggendo il suo nome, non si vede solo il boia dell'impero, ma l'uomo intrappolato tra il bene e il male, tra la spada e la misericordia. La sua vita è stata una lezione scolpita nell'acciaio, che anche nell'oscurità più profonda, la redenzione è ancora possibile, ma mai gratuita. Perché il prezzo della giustizia, come scoprì Schmidt troppo tardi, si paga sempre in silenzio. E tu, che hai ascoltato la sua storia, credi che un uomo possa purificare la sua anima dopo aver servito la morte? Può l'obbedienza essere virtù quando distrugge la compassione? Lascia il tuo pensiero nei commenti, perché la giustizia non finisce nei tribunali né nelle piazze. Continua a vivere nella coscienza di coloro che osano giudicare.